Você pode dizer amém? Vamos receber Mankátia com aplauso ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja, amém? Quantos aqui creem no milagre de Deus? Eu creio. Quantos aqui já viveram milagres de Deus? Todos nós, né? E eu creio que os meus irmãos irão viver o milagre de Deus na saúde e na vida deles, em nome de Jesus, amém? Nessa noite eu tenho uma palavra que, para mim, foi um desafio, está sendo até agora, né? Mas Deus sabe todas as coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre processo, sobre mudança e sobre produção de frutos. Eu não sei quem precisa ouvir essa palavra, mas Deus quer que ela seja dita. E eu creio que é o Senhor que vai falar conosco nessa noite, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmos 92, no versículo 12. Salmos 92, 12. Nos diz assim a palavra: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu venho te pedir, Senhor, que a tua graça, Pai, venha ser sobre a minha vida, Pai. Que o Senhor possa me usar como instrumento, Senhor, para falar o que o Senhor quer que seja dito, Senhor, aos meus irmãos, Pai. Que nós possamos ouvir a tua palavra, que ela possa ser como uma semente, Pai. Que ela possa frutificar, que ela possa crescer e que ela possa produzir, Pai. Dai-nos, Senhor, sabedoria e discernimento, Pai, para ouvir, entender e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O texto dessa mensagem é: pelo processo que produzimos frutos, né? Como a gente leu aqui em Salmos 92, fala que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Todos aqui conhecem a palmeira? A palmeira é grande, é bonita, né? Tem umas folhas que estão sempre ali balançando, florescendo. E nós somos como essa palmeira. E nós cresceremos como o cedro do Líbano. Nós seremos grandes e vistosos. Mas é fácil o processo de crescimento? Eu queria te convidar nessa hora a imaginar comigo uma árvore. Como é que a árvore nasce? É uma pequena semente. Essa semente ela é plantada. A partir do momento que ela é plantada e semeada, ela germina, ela começa a crescer, vai aquela árvore pequenina, 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 até chegar a uma árvore como essa que está aqui atrás, uma árvore grande com raízes. Só que essa árvore ela não cresce do dia para a noite. Existem árvores que levam muitos anos para crescer. Existem árvores frutíferas que levam até 20 anos para produzir. O pé de jaca é um exemplo, né? Ele leva muitos e muitos anos para produzir. Às vezes a pessoa planta a jaca quando ainda está nova e vai conseguir colher esse fruto já está numa idade mais madura. Então as árvores elas não produzem do dia para a noite. E assim somos nós. E muitas vezes a gente quer o resultado da nossa vida imediato. Você orou, você terminou a oração, você quer a sua resposta. Você fez uma oração de 5 minutos e você quer a resposta de um problema que, às vezes, vem com você há 1, 2, 3 meses, até 1 ano. Nós não sabemos esperar. E nós precisamos aprender a esperar, porque nós temos que ser como a árvore. Nós temos que ser plantados, semeados, adubados e passar pelo processo de crescimento. A árvore ela passa por várias estações. E todas essas estações são fundamentais para que ela fique vistosa e bonita. E assim é a minha e a sua vida. Muitas vezes a gente precisa passar por diversas situações, por diversas estações, para que nós venhamos a florescer. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João 15, versículo 5. João 15, 5. Olha o que nos diz essa palavra. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem é a nossa videira? Quem é a videira? É o nosso Senhor, é Jesus. E nós somos o que dessa videira? Os ramos. Pensa na árvore de novo. A gente vai pensar muito em árvore hoje. Porque a árvore representa crescimento, processo, paciência. A árvore ela não tem vários galhos.
e as frutas elas não ficam penduradas ao galho, a produção dela não está firmada ali, e nós somos os ramos, nós somos esses galhos, né? E o que aparece por último na árvore é o fruto. Primeiro vem a semente, aduba, cresce, fica aquela plantinha, enraiza, dá galhos, e o fruto é o último a aparecer. Da mesma forma, temos que ser nós. E para que esse fruto apareça, é necessário que essa árvore ela esteja firmada na terra, que ela tenha raiz. E nós também precisamos estar firmados. Firmados em Deus, firmados no Senhor, firmados no Jesus. Nós precisamos ser os ramos da videira, né? E é fácil, gente, ficar firmado? Será que é fácil crescer? O que vocês acham? É fácil crescer? É um processo, né? E o que é o processo? A gente precisa entender, né? O que é o processo? O processo é o que está entre o que eu sou hoje e o que eu quero ser no futuro. Quem sou eu hoje e o que eu almejo ser no futuro? Se eu perguntar aqui, quem tem sonhos aqui? Quem tem desejos? Quem almeja encontrar alguma coisa? Esse aí é o que você quer ser no futuro. E o que você é hoje? Pensa aí, o que você é hoje? E para você chegar onde você chegou hoje, você passou por um processo. Então, o processo é isso, é a diferença do que eu sou hoje, do que eu estou aqui e do que eu almejo ser no futuro. E para que eu consiga alcançar isso, eu preciso vencer desafios, porque a vida não é fácil, né? Será que a nossa vida é fácil? Não é fácil. Mas nós temos algo para vencer os desafios, que é o nosso Senhor. Nós temos a nossa raiz, a nossa base. E aí eu queria te perguntar, você acha que é fácil esperar? Quem aqui gosta de esperar, gente? Quem gosta de ficar esperando? Levanta a mão aí. Ninguém quer esperar, né? Os maridos, acho que principalmente, quando chega no domingo à noite, hora de sair para a igreja, vambora, vambora, vambora. Aí está a mulher ali terminando, está o filho, está aquela enrolação, e aí eu já estou pronta e não consigo sair. Como diz o bispo Ricardo, só lá em casa, né? Na casa de vocês, todo mundo sai na hora, né? E a gente programa de sair 1 hora e passou aquele minuto e estamos esperando. E às vezes tem que esperar 5, 10 minutos e já vem impaciência, já vem a murmuração. Imagina quando você tem que esperar todo um processo de germinação e de crescimento para você alcançar aquilo que você quer. E nessa noite a gente vai aprender a esperar o processo. A gente vai aprender a permanecer no caminho para crescer. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos 5. Vamos lá, vamos passear um pouquinho na nossa Bíblia hoje. Romanos 5, dos versículos de 3 a 5. Nos diz assim: e não somente isto, mas também nos glorifiquemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A gente vai parar aqui um pouquinho para entender o que esses versículos querem dizer e o que isso tem a ver com o meu processo de crescimento, né? Ele começa falando assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem aqui gosta de passar tribulação? Levanta a mão. Graças a Deus que ninguém gosta, né? E quem aqui passa por tribulação? Diariamente nós passamos por tribulação. E o que é a tribulação? A tribulação é a luta, é a dificuldade. A tribulação são os problemas. E como nós passamos nessa tribulação? Como que nós vencemos? E aqui está a receitinha, como é que a gente tem que passar? Com paciência. E o que é a paciência? Paciência é saber esperar sem se desesperar. Paciência é aceitar aquilo que você não pode mudar agora, mas acreditar que ele pode ser mudado no futuro. Quantos de nós aqui temos paciência? Aí eu volto lá para aquela perguntinha: quem gosta de esperar? A gente não gosta de esperar 5 minutos, às vezes 3 minutos para o sinal abrir aí, a gente já está desesperado, preocupado, né? Às vezes, faltando ali 10 minutos para você sair, você já quer que chegue logo aquele tempo. Quando você vai viajar, você quer ficar ali marcando o calendário para os dias passarem logo, para não ter que esperar. Imagina ter que esperar em meio à luta,
em meio à tribulação, em meio à dificuldade, em meio aos problemas. Mas a paciência é exatamente isso, é esperar sem desesperar. E aí, quando você aprende a esperar dessa forma, você vai criando experiência. E o que é experiência, gente? Experiência é uma parte essencial na vida do ser humano. E a experiência ela só é criada a partir do momento que você vive os problemas, que você vive as lutas e que você vive as dificuldades. Nós aprendemos ao longo da vida, a nossa vida é todo um processo. Quando nós nascemos bebê, a gente não sabe nem comer. A gente não sabe nem se alimentar. A gente não sabe fazer a nossa higiene pessoal. A gente não sabe discernir o certo e o errado. E, ao longo da vida, nós vamos aprendendo isso. Aí nós vamos crescendo, aprendemos a nos alimentar, a trocar a nossa roupa, a saber que, se eu colocar o meu dedinho na tomada, eu vou tomar um choque, que, se eu não obedecer, vai ter uma consequência. Mas isso tudo é experiência. E essa experiência ela veio de onde? Da tribulação, do uso da paciência. Quem aqui, nós que temos mais de 30 anos, né, 30, 35, por aí, somos todos novos, nunca pensou assim, se eu tivesse hoje essa cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 18 anos de idade, meu Deus, a minha vida seria diferente. Você já parou, já pensou isso alguma vez? Mas eu vou te dizer que talvez não fosse diferente. Sabe por quê? Porque você não tinha vivido a sua experiência. Você não tinha adquirido os seus conhecimentos. E você não tinha exercitado a paciência nas tribulações que você viveu. E, a partir da experiência, a gente aprende a ter o quê? Esperança. O que é esperança? A esperança é a expectativa de que algo melhor vai acontecer, de que a solução virá. É acreditar, é confiar, é esperar em paz. Muitas vezes a gente perde a esperança. Você já ouviu uma pessoa falar assim, eu estou tão desesperançado hoje. Por que você está desesperançado? Você está na luta? Você passou pela luta? Você teve paciência? Você criou experiência? Tenha esperança. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu estou tão ansioso. Ansioso todos nós ficamos, mas será que todos nós ficamos esperançosos? Ansiedade é o quê? Expectativa do futuro, excesso de futuro. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer o mês que vem, como é que eu vou resolver essa situação? Eu não consegui dormir hoje pensando no amanhã. Muitas vezes a gente consegue viver isso, vive isso nas nossas vidas. Mas você tem conseguido viver também a esperança? Que é acreditar que o futuro vai ser melhor. Dias melhores virão. Vocês já ouviram essa frase? E, com certeza, dias melhores virão para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que aceitam passar pelo processo de semear, de germinar, de esperar crescer e de frutificar. E aí, agora, a gente vai entender como que a gente vai ter paciência. É fácil ter paciência? É fácil ter paciência? É um desafio, né? Esperar sem desesperar, sem reclamar. E aí eu queria que você perguntasse para essa pessoa que está do seu lado aí, fala assim, como você tem esperado as promessas de Deus na sua vida? Pergunta aí para ele. Não precisa responder para ele não, tá? Responde para você. Quantos aqui têm promessas de Deus na vida? Todos nós temos. Se você não lembrar uma promessa do Senhor na tua vida, essa noite você vai orar e falar, Senhor, traga à minha memória o que o Senhor me prometeu, porque o Senhor tem promessas nas nossas vidas. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto nós acreditarmos no nosso Deus, enquanto nós tivermos as nossas raízes fixadas na palavra, nós temos promessas nas nossas vidas. As promessas, elas podem ser diferentes, podem ser promessas grandes e podem ser promessas do nosso dia a dia. Promessa de uma vida tranquila, de uma família unida, de saúde, de paz, tudo isso é promessa. Fala aí para o seu irmão, você tem promessa na sua vida. Fala com fé, gente, senão ele não vai acreditar. Vamos lá. Você tem promessa na sua vida. Aí fala para ele, mas você tem que prosperar, você tem que caminhar e você tem que passar pelo processo. Nós vamos alcançar a nossa promessa, sim, quando nós passarmos pelo nosso processo. Vamos lá em Gálatas. Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, 9 vai nos ensinar um pouquinho como é que a gente vai passar
pela tribulação, pela luta, pela dificuldade, criando paciência e perseverança. Nos diz assim: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Olha só, o que é que nós temos que fazer para alcançar a nossa promessa? Não cansar de fazer o bem. Não desacreditar, não desistir, não desfalecer. As coisas, elas estão acontecendo sim, mas no tempo de Deus e no processo de Deus. Lembra da árvore lá do início? Para ela chegar como ela chegou, saiu daqui aquela árvore grande, enorme, ela começou como uma pequena sementinha. E ela levou anos e anos para crescer e produzir. E assim somos nós. Às vezes a gente leva anos e anos para receber a nossa promessa, mas nós não podemos desistir. Nós podemos lembrar disso, precisamos lembrar. E precisamos ter a certeza de que, como a árvore está enraizada na terra, nós estamos enraizados no Senhor. E a árvore, ela precisa ser tratada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser regada, ela precisa ser podada. E nós também precisamos ser tratados. E como que nós somos tratados pelo nosso Deus? Tendo comunhão com Ele. E como que nós temos essa comunhão? Orando, estudando a palavra, vindo à igreja, cuidando do próximo, fazendo bem, como diz aqui em Gálatas, né? Sem cansar. Essa palavra, eu fiquei pensando, Senhor, tantas perguntas, tantas indagações. Os irmãos vão sair daqui dizendo, meu Deus, é tão difícil produzir frutos, mas vale a pena, né? Aí eu pergunto novamente para você, é fácil fazer o bem para o outro, gente? É fácil fazer o bem? Para algumas pessoas, sim, né? Para aquelas pessoas queridas, amadas, sorridentes, é muito bom. Mas é fácil fazer o bem para aquele que te dá trabalho? É fácil, irmão Estevão, cuidar daquele aluno difícil? Daquele aluno que você faz tudo pelo aquele menino e o menino entende tudo ao contrário? É fácil cuidar daquela pessoa que você dá bom dia e ele fala, só se for para você, para mim não tem nada bom. É fácil cuidar daquela pessoa que você está dando direção, mostrando caminhos abertos? Ah, isso aí não existe, não. Esse negócio de esperança, de confiar em Deus, de esperar que amanhã vai ser melhor. É fácil cuidar dessa pessoa? Não é. Mas é dessa pessoa que Deus quer que a gente cuide. É dessa pessoa que você precisa estar ao lado. É para essa pessoa que você não pode se cansar de fazer o bem. É para essa pessoa que você precisa semear. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, parar de fazer isso. Nós precisamos vencer os desafios até chegarmos ao processo da colheita. E até para colher é necessário ter cuidado. E quais são os desafios que eu tenho que vencer para me tornar essa árvore vigorosa? Paciência, perseverança, oração, mansidão, expectativa de boas coisas, fazer o bem, fácil, né? Nossa, facílimo. Agora eu vou anotar tudo aqui no meu caderninho e vou começar a cumprir. Não é fácil, mas nós conseguimos fazer sim. E aí, quando a gente consegue alcançar esse nível, que a gente já virou árvore, nós não somos mais sementes, já estamos começando a ter os nossos galhos, a gente vai se preparar para colher. Assim como o agricultor prepara a colheita. E até para colher é necessário ter cuidado e ter atenção. Para que você colha, você tem que cuidar da sua plantação. Você tem que arar, você tem que ir lá colocar uma aguinha, você tem que arrancar aquelas ervas daninhas que nascem no meio da produção para que você consiga colher. E dessa forma somos nós. Para que nós consigamos vencer o nosso processo, alcançar o nosso objetivo e receber as nossas promessas, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, para que nós possamos dar frutos. E como que nós temos cuidado da nossa vida espiritual? Como que a gente consegue cuidar da nossa vida espiritual, né? É orando, estudando a palavra, estando em comunhão, jejuando. Aí, se eu te perguntar aqui, como o Marcilon bem falou no início, você tem que ter adoração, você tem que ter gratidão a Deus durante o dia. Nós já estamos 9 horas da noite, alguns minutos.
Quem é que já parou para falar assim, obrigado, Senhor, porque eu acordei? Às vezes a gente levanta com tanta pressa no dia que a gente não tem tempo para agradecer. Mas se eu perguntar quem é que já murmurou, quem já reclamou, eu tenho certeza que vocês vão trazer a memória que talvez tenham feito isso. Hoje eu vi uma pessoa reclamando da chuva. Lá no trabalho, na hora do almoço, a gente querendo sair e chovendo. Eu não acredito que está chovendo desse tanto. Por que está chovendo desse tanto? Aí todo mundo olhou assim, foi automático. Olhou para ela. Gente, esqueci que estava aquele calorão. A gente queria que chovesse, né? E esses somos nós, né? Quantos de nós estavam aqui ansiando pela chuva? E quantos não reclamou hoje, na hora do almoço, naquele temporal, que molhou o sapato, que o guarda-chuva molhou dentro do carro e vai dar mau cheiro, que não tinha guarda-chuva que molhou o cabelo, que teve que atravessar para o outro lado e pisar na água? Nós reclamamos daquilo que nós pedimos. E assim como a gente reclama de coisas simples, às vezes a gente reclama daquilo que a gente vem pedindo na nossa vida. Então, até para pedir, a gente tem que tomar cuidado. Até para semear, a gente tem que prestar atenção no que está semeando, porque a gente vai colher aquilo que a gente semeia. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma hora chega. Uma hora, como diz os meninos, a conta chega. Uma hora é hora de você colher o que você plantou. E o que você vai estar plantando aí? O que você tem semeado no processo da sua vida, né? Então, a nossa colheita ela está diretamente ligada à nossa dedicação e à nossa atenção nesse processo, a nossa vida com Deus. Às vezes, eu vejo muitas pessoas falarem assim, eu só tenho coisa ruim na minha vida, só acontece coisa ruim comigo. Aí, eu, às vezes, arrisco falar, e o que você semeou para estar colhendo isso? O que você fez de bom para o outro, para você estar colhendo algo bom? A gente tem que pensar muito nisso. Principalmente enquanto estamos novos, ativos, com saúde, porque lá na frente nós vamos precisar colher o que nós plantamos ao longo da nossa vida. E o que você tem plantado na sua família? O que você tem plantado com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, com seus vizinhos? O que você tem semeado? O que você está semeando, você vai colher. Com certeza. E essa colheita vem. Então, nesse processo da vida cristã, nós precisamos semear boas coisas. Nós precisamos estar sempre com Deus, sempre buscando que Deus nos conduza. Nós precisamos ser sempre os ramos da videira. Nós precisamos ser sempre árvores que deem bons frutos. Nós precisamos ser exemplo. Você sabia que eu e você somos exemplo? Nós estamos sendo constantemente observados. Aí você fala, quem está me observando constantemente? O irmão que está do teu lado, o teu colega de trabalho, o teu filho, mas, acima de tudo, Deus. Deus observa todas as suas atitudes. E o que eu quero te dizer com isso? Que, às vezes, você está pensando que o teu processo está demorado, que a tua luta está grande, que a tua tribulação está difícil de vencer, mas o teu Deus está olhando para você. O nosso Deus está cuidando de cada um de nós. E o Senhor diz nesta hora para você que Ele não te esqueceu, que você não perdeu essa batalha, que essa dificuldade ela não veio para acabar com você, ela veio para te ensinar a ter paciência, a perseverar e a ter raízes, raízes que o vento não arranca. Raízes que não são raízes finas que qualquer tempestade consegue levar, mas são raízes profundas, raízes firmadas na palavra do Senhor. Você pode até balançar, como aqueles pinheiros, aquelas árvores grandes, balançar para um lado e para o outro, mas você não vai cair e você não vai quebrar, porque você está firmado na videira. Você é ramo forte. Só depende de você vencer o teu processo. E aí eu te pergunto, você está disposto a esperar esse processo? Pergunta aí para o seu irmão, você está disposto a esperar a sua árvore florescer? E em qual fase do processo você está? Você é a raiz que está ali embaixo da terra quentinha, protegida, coberta, ou você começou a florescer, está pequenininho, frágil, que aí o menino vem, dá um chute, as folhas caem, às vezes o cachorro vem,
cisca ali do lado, mexe, ou arranca, morde, ou urina em você e você murcha. Em qual fase você está? Ou você já está naquela fase que você já está aquela árvore frondosa, que as pessoas olham e falam assim, nossa, que árvore bonita, que bonitinha essa árvore, está crescendo. Será que nós estamos na fase do bonitinho? Ou será que nós já somos árvore frondosa, enraizada, tronco forte, aquele que quando você chega no lugar, você amarra uma rede, confiando que ela não vai cair? Que árvore nós estamos sendo nessa noite? Que fase do processo nós estamos vivendo? Eu não sei qual fase você está vivendo, mas Deus sabe. E o Senhor te fala que você vai continuar a florescer. E que se você ainda não está forte e vigoroso, você vai ficar. E se os seus frutos ainda não começaram a aparecer, eles vão aparecer na estação certa. E aí nós temos mais um desafio enquanto cristãos. Nós precisamos crescer como árvore formosa e nós precisamos dar bons frutos. A palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece a árvore. E aí, que árvore é você? Qual é o seu fruto? Vocês aqui já tiveram a oportunidade de chegar em um pomar, de ver algum lugar onde tem várias árvores da mesma espécie, com vários frutos pendurados? Quem já viu isso? Quando a gente chega nessas árvores, a gente quer colher qual fruto? Aquele menorzinho, mirradinho, ou aquele fruto grandão? Todos nós vamos pelo olhar, né, pelas vistas, e a gente vai querer o fruto grande. Qual fruto nós temos produzido? Qual fruto nós temos oferecido a quem está ao nosso lado? Qual fruto eu vou poder compartilhar com a minha família e com a minha vida? Vamos abrir lá em Eclesiastes 3. Lá em Eclesiastes 3, para a gente entender um pouquinho também sobre essa questão do tempo, né? Esperar para produzir. Eu não posso ser semente hoje e árvore frondosa amanhã. Eu preciso de um tempo de crescimento. E lá em Eclesiastes 3, no versículo 1, nos diz assim: tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Olha aí, gente. Tempo para todo propósito. E aí você tem que entender qual é o teu propósito, o que você quer. E depois que você entender o teu propósito, você precisa entender qual o propósito do Senhor na tua vida. E aí você precisa aceitar que o tempo determinado não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo do nosso Deus. Então, se está demorando o teu processo, se está demorando florescer, se está demorando frutificar, é porque ainda não está no tempo do Senhor. Mas Deus tem te guardado, Deus tem te protegido. E existem aquelas árvores que a gente chama de árvore... Aquelas árvores que elas dão os frutos antes, temporã, aqueles frutos que dão fora de época, vocês já viram? Que tem árvore que produz fora de época? Ah, tá bom, agora está na época, setembro, outubro é a época da jabuticaba, delícia, maravilha. Tem árvore que dá jabuticaba em janeiro, fevereiro, março, ela está produzindo fora do tempo. E a árvore, quando ela produz fora do tempo, às vezes ela não produz a quantidade adequada. Às vezes ela não produz com o mesmo sabor, com o mesmo doce, quando ela está na estação certa. Então, que nós possamos produzir, sim, na estação certa. Mas, se o Senhor te colocar para produzir, como essa árvore que produz fora do tempo, que é porque você precisa semear na vida de alguém. Então, quando você produzir, você está pronto. Pode não ser o seu melhor fruto, mas é o seu primeiro fruto. E, com certeza, você vai se aperfeiçoando, você vai crescendo e você vai crescendo até você produzir o melhor fruto. E o nosso fruto tem que ser exemplo para os outros. Nós temos que ser exemplo em todos os locais. E, para ser exemplo, nós precisamos ser únicos. Nós, enquanto filhos de Deus, nós, enquanto morada do Espírito Santo, nós não podemos ter comportamento duplo. E nem podemos ter frutos duplos ou frutos misturados. O nosso fruto tem que ser puro. E o nosso comportamento tem que ser puro. Então, que eu seja quem eu sou em qualquer lugar.
Eu não posso ser a irmã querida, o irmão querido, o pastor amado só dentro de 4 paredes de uma igreja. Eu preciso ser diferencial por onde eu passo. Eu preciso ser árvore que faz sombra e que chama a atenção. Então, não seja uma árvore de galhos secos. Seja uma árvore frutífera, uma árvore frondosa. Acredite que o teu processo está caminhando e que se ainda não chegou o momento de colher o teu fruto, ele está chegando. E o Senhor é quem tem te fortalecido para que você consiga alcançar esse fruto. Então, tenhamos foco no nosso processo. Tenhamos cuidado com a nossa colheita. Tenhamos cuidado com a nossa semeadura, com a nossa árvore. A nossa árvore pode ser a nossa família, pode ser os nossos filhos, pode ser o nosso ministério, pode ser o nosso emprego. Você tem alguma árvore para semear na tua vida. E nessa noite o Senhor está dizendo, eu estou aqui, te ajudando. Eu sou a tua raiz e você precisa ser os galhos frutuosos. Então, trabalhe nessa semeadura. Coloque o que você tem de melhor na tua semeadura. Mas não tenha pressa. Espere o tempo de Deus, pois há tempo determinado para todas as coisas. E no tempo da colheita você irá colher de uma forma única. Você irá colher de uma forma abundante. Então, viva seu processo em cada estação. Agradeça a Deus por cada momento. Agradeça pelo desafio, pela tribulação. Agradeça pelo cansaço. Agradeça pela paciência. Agradeça pela experiência. E crie expectativas positivas, pois o nosso Deus nunca falha. Nunca falhou e nunca irá falhar. E a nossa hora de colher irá chegar. Em nome de Jesus, né?